gente vai de entrevista, é isso? É isso mesmo, a gente vai conversar agora com o economista Roberto Dumas. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre o orçamento de 2021. Seja muito bem-vindo, Dr. Roberto Dumas. Muito obrigado, Jeremias, Tayana, é um prazer estar aqui. Pois é, agora nós estávamos tratando aqui das eleições até agora, mas vai ser a hora de colocar em prática, não é, senhor Roberto? E nós tivemos aí uma considerável queda de arrecadação e eu queria saber em relação ao comprometimento de políticas públicas para o próximo ano. Como é que o senhor está vendo isso? Veja, de fato, houve uma queda de arrecadação, mas, por exemplo, se você der uma olhada até nos jornais hoje, no Estadão, saiu que o socorro da União superou em 24 bilhões o impacto nas contas municipais, ou seja, os municípios estão praticamente com superávit, estão nadando em caixa. E, claro, compensou, mas foi uma ajuda acima do necessário, porque além de você pensar no provento do trabalho, do benefício da Previdência, no final das contas, esses programas governamentais de transferência de renda, você contava com os antigos e com os novos. E esse novo aí ele acabou beneficiando 65 milhões de pessoas, enquanto a estimativa inicial era de 30 a 40 milhões. Você teve um custo de entre 250 bilhões a 300 bilhões. Agora, a partir de outubro, novembro, com ainda essa ajuda que deve estar vindo, o consumo e as vendas ao varejo aumentaram. Então, a receita, sem levar em consideração a ajuda que o governo federal deu, vai trazer mais caixa para os municípios. Foi bom? Olha, foi excelente, é muito bom. A renda dos trabalhadores, como um todo, aumentou em 4%. Aí você pode falar, poxa, então quer dizer que os municípios estão com recurso, a política pública vai fazer bem, mas em economia não existe almoço de graça, alguém está pagando por isso. A dívida pública do Brasil saiu de 74% para 100% do PIB e o déficit primário, ou seja, aquilo que o governo gasta, além do que arrecada sem contar os juros, já bateu 12% do PIB. Você está com um déficit de 845 bilhões. E aí isso acaba prejudicando a dinâmica da dívida pública. No final das contas, foi bom? Foi. O projeto de socorro da União deu aí, no começo da discussão, era que iriam repassar no máximo o que estava estimado que os estados e municípios perderiam, mas depois o Senado ganhou a parada e fizeram um repasse de 60 bilhões. Foi um repasse acima. Agora, muita cautela na administração desses caixas. Por quê? Precisa tomar cuidado com o que, quer dizer, os prefeitos devem tomar cuidado que provavelmente eles estão achando, ou vão achar, não sei, obviamente, que 2021 vai ser uma maravilha. Não vai ser essa maravilha, porque se você pensar no aumento da renda do trabalhador, aumento das vendas ao varejo, aumento do comércio, isso de certa maneira é transitório. Ele foi anabolizado por esse auxílio emergencial, muito obrigado, graças a Deus. Mas esse auxílio emergencial, em que pese que ele vá ser estendido, certamente não vai ser estendido da maneira que está, e precisa saber se for estendido, isso não vai furar o teto de gastos. Ou mesmo assim, não vai furar o teto de gastos, tira do orçamento. Não, você tira do orçamento, você está furando o teto de gastos. É aquela coisa, tem uma dívida de 100, não, mas tira o que você gasta com estado e município. Não, então minha dívida é de 90, então acaba furando. Se furar o teto de gasto, é isso que a gente gosta de falar muito, a chatice do economista. Tem problema? Veja, tem porque alguém vai financiar. Quem vai financiar? Nós. 75% de quem compra dívida pública no Brasil somos nós. Eu, você, a Tayana, você, Jeremias, que colocamos nosso dinheiro no fundo de investimento, que temos a nossa Previdência, que compra título público, que tem o nosso fundo de garantia, que compra título público, a seguradora, que compra título público, e os bancos são só 25%. Só que a gente lembra o que aconteceu na década de 70, a gente lembra o que aconteceu na década de 80. O governo acabou monetizando toda essa dívida, e só para você ter uma ideia, de 1980 a 1994, a nossa inflação foi de 12 trilhões percentuais. Está longe disso acontecer.
Mas isso foi um calote. Ninguém está dizendo que não é binário, vai ter calote. Não, não vai ter calote. Mas o risco aumenta. Quando eu estou vendo que não tem um programa, um ajuste fiscal, veja, não tem problema ser 100% do PIB. O problema é que nós não estamos vendo um ajuste até agora vindo lá na frente. Se não tem ajuste, o que acontece? Nós, financiadores da dívida pública, vamos começar a pedir mais taxa de juros para comprar esses títulos. E essa mais taxa de juros, dado que o risco é maior, acaba limitando o consumo e as vendas ao varejo. Quer dizer, você dá de um lado, mas tira do outro porque a dívida ficou mais cara. Então, é uma coisa contraproducente. O que eu quero dizer no bottom line é, está muito bem, melhorou, mas 2021 acho um pouco difícil achar que nós... Primeiro, não vai ter toda essa alegria vindo do governo federal, nem estadual, e também não vamos ter esse crescimento em varejo, porque não vai ter essa extensão toda de auxílio emergencial. Muito bem, a Tayana tem uma pergunta. Agora, Roberto, explica pra gente um pouquinho, né, qual a influência da nossa economia mundialmente falando? E eu queria acrescentar também o inverso. Qual é a influência nesse tempo de coronavírus, se a gente depende dessa economia internacional ou não? Estamos dependentes mais da nossa economia doméstica. Eu cito isso porque nós tivemos analistas dizendo, olha, depois da Covid, a gente os países vão ter que se reconfigurar e vão ter que produzir mais internamente, porque não dá para ficar dependendo da China para tudo, né? Como é que o senhor está vendo nós temos essa dependência ou não? Em economia, você tem praticamente, quer dizer, praticamente não, certamente você tem 3 motores de crescimento do PIB, Produto Interno Bruto. Consumo das famílias, que é o meu principal motor de crescimento, investimento, que não cresce, ou seja, só está caindo em percentual do PIB, e exportações líquidas. É bom? É bom, nós estamos exportando muito para a China, mas também não é o meu maior motor de crescimento. Então, mesmo que a economia mundial cresça, a gente agradece, muito bom, obrigado, só que a gente tem um mercado consumidor maior que o mercado externo. Por exemplo, algum economista que fala não devo depender da China, permita-me discordar de certa maneira. A gente não pode depender de ninguém unicamente. Por exemplo, fala, mas eu estou só dependendo da China. Sim, mas a culpa é de quem? É deles que compram da gente ou nós que não desenvolvemos outros mercados? E aí também tem outro lado. Eu só comprei da China, é melhor eu produzir aqui dentro. Também não. Isso seria um tapa na cara das vantagens comparativas. Por quê? O problema não está de eu depender e comprar da China. Qualquer administrador financeiro, ele sabe que não pode depender de um único fornecedor. Porque um único fornecedor, ele pode quebrar. Se a gente falar de país, ele pode sofrer uma pandemia, ele pode sofrer ataques de terrorismo, por exemplo, Estados Unidos, ele pode ter uma revolução, convulsão social. Então, não é questão de eu fazer aqui dentro. Qualquer administrador de finanças falaria, olha, eu não tenho a capacidade de fazer, por exemplo, drilling unit para prospectar o pré-sal, etc. Tá? Então, vou desenvolver outros fornecedores. Por que eu não paquerei a Coreia, Vietnã, Camboja, Taiwan? Ou seja, eu fiquei só dependendo de um. E no final das contas é aquela coisa. A gente acaba culpando o carro pelo atropelamento. Não, veja, a China teve o problema e aí você fala, tá vendo? Não dá para depender. Ora, mas isso é óbvio. Não dá para depender nunca, nem na venda e nem na compra de um só. Em relação à venda, é questão de nós estamos abertos quem quiser comprar nossas commodities. E a China que está comprando mais. Não é bom depender, é óbvio. Em caso de eu comprar, aí a culpa é de quem? Nós botamos todos os ovos na cesta da China. A China teve uma pandemia, mas também não é para produzir aqui dentro, porque eu posso sofrer a mesma coisa. Então, faz alguma coisa aqui dentro, pode fazer, mas desde que seja barato e de boa qualidade, porque senão também não adianta, e diversifique. Não fique dependendo só da China. Aí você fala, tá vendo? Dependi da China. Não, mas a China não botou arma na cabeça da gente e falou, você tem que comprar de mim. Então, cabe ao governo brasileiro, às empresas brasileiras, a tentar buscar um outro país como supplier. Então, mas não vamos esquecer, países estão sempre suscetíveis a choques adversos, inclusive o Brasil.
Pois é, e a pandemia mudou muita coisa, mudou tudo, né? Principalmente na economia. É. Pois não, Tayana? E eu queria saber, né, se o orçamento de 2021 ele pode ocasionar algum comprometimento de investimento em alguma área e qual seria essa área? Veja, o orçamento de 2021, ele vai ser, nós não vamos ter um orçamento de guerra, né? O orçamento de 2021, esquece o que aconteceu no orçamento de 2020. 2020 nós aprovamos o orçamento de guerra e, por enquanto, o orçamento de 2021 esqueça o que nós fizemos em 2020, tá? Vamos pensar que eu tenho que fazer o teto de gastos. O que é o teto de gastos? Veja o que você gastou em 2019, ajuste pela inflação de 2019 e 2020 e faça o orçamento de 2021. É uma maneira de você não furar o teto de gastos. Sem dúvida que ele vai ser menor do que o orçamento de guerra. Então é aquela coisa que a gente está falando. Os prefeitos estão felizes da vida porque tomaram todo esse recurso e agora, aparentemente, quer dizer, não aparentemente, mas anabolizadamente, estão andando com as próprias pernas, porque a receita aumentou, mas essa receita, que nem a gente diz, ela é transitória. Graças ao repasse da União para estados e municípios, sobrou caixa. Mas ano que vem, tudo que está mostrando ou a gente estende esse benefício, esse auxílio emergencial, mas se eu estender, a dívida pública aumenta e nós vamos pedir mais juros, ou não estendemos. Ou seja, então eu estou preso. O problema é o seguinte, sabe, Tayana? O Brasil, eu não estou falando de governo, estou falando de Estado. O Brasil usou demais o Estado. Ele usou demais. Aí você fala, mas não, você não quer o bem? Veja, ninguém é sete peles que não quer o bem. O problema é aquela coisa, quando você vê que um devedor se torna mais arriscado, você pede mais retorno para continuar emprestando para ele. Ao pedir mais retorno, por exemplo, só um economês aqui, é só olhar a curva de juros. Ela está inclinando cada vez mais. A gente fala, não, mas a taxa de juros está baixa, está 2%. Não, isso está baixa Selic para um ano. Se for 10 anos, a taxa de juros já está 8,40. Então, se eu ver que o governo vai querer fazer um novo orçamento de guerra, por mais que nós tenhamos Deus no coração, se eu estou emprestando dinheiro para o governo, eu vou querer mais juros. Porque eu sei que ele não tem, por isso que é o desespero do governo. Falou, olha, a gente pode até estender, mas o que nós vamos fazer para cortar? Porque não tem jeito, alguém tem que pagar. E quem está pagando não são os bancos. Existe aquela falácia, tribute os bancos. Aí você fala, tá bom, então tributa os bancos. Só que infelizmente ele vai jogar isso no spread bancário. Não tem jeito. Então fica aquela coisa, o que a gente pode mexer que não está engessado? Agora, Por isso que tem que ir na PEC, né? Desculpa. Pois não. claro, nós estamos conversando com o Roberto Dumas, economista, está fazendo uma análise aí sobre o orçamento para 2021, mas eu já quero tratar de 2022 também, seu Roberto, porque é o seguinte, você está em 2021, prefeitos assumindo aí no país todo, e ele trabalha com a arrecadação do ano anterior, enfim, e com essa projeção. Mas aí ele começa o ano de 2020 e vai ter que fazer o orçamento de 2021, orçamento de 2022. Se o senhor tivesse uma palavra para os prefeitos, qual seria em relação à prioridade e a pensar que os recursos de 2022 virão de 2021 com uma economia combalida, com talvez dívidas para com o governo federal que foram estendidas agora vai ser diferente, né? O que o senhor diria para os prefeitos? Sabe o que Jeremias? Por mais que a gente sabe, por mais que seja tecnicamente factível que nós vamos falar, a hora que você pega uma prefeitura, um estado, etc., que está com eventualmente um superávit de caixa, você fica muito animado. Uhum. Você acaba se animando, você fala, olha, vou tentar entregar tudo aquilo que eu prometi. É difícil você não ter uma veia estadista. Você fala, não, espera um pouquinho. Vamos analisar corretamente, porque aconteceu em 2020, vamos pensar, teve uma turbina que fechou e uma turbina que abriu mais do que aquela que fechou. Por isso que a renda do trabalhador subiu 4%. Essa renda do trabalhador subiu 4%, está possibilitando que outubro, novembro e dezembro, as receitas vão ser maior do que você fala, puxa, parece que eu não tive crise. Agora, se você
vamos supor, Excel, uma planilha de Excel aceita qualquer coisa. Se você ver o que você arrecadou em outubro, novembro, dezembro e jogar para 2021, você vai errar. Porque nós não vamos ter essa arrecadação que aconteceu em outubro, novembro, dezembro para todo o ano de 2021, porque eu não vou ter aqueles benefícios. Então, muito cuidado ao estabelecer o orçamento baseado no que aconteceu nos últimos meses de 2020. O que a gente diz é o seguinte, olha, esquece um pouco o que aconteceu em 2020, que nem nós falamos. A turbina fechou e uma outra turbina abriu mais ainda. Faça um orçamento base zero. Esquece o que aconteceu no passado e vai dar mais trabalho. Orçamento base zero, esqueça o que aconteceu, analise a economia de forma de prognóstico. Porque é mais fácil você pegar, veja, o que aconteceu em 2020? Foi tanto, joga aí 2% a mais e manda bala. Não é. É um ano atípico que a possibilidade de erro, déficits, e você ficar muito animado com esse excesso de caixa, ou seja, errar, é muito grande. Então, o que a gente recomenda é, por exemplo, quem sou eu, né, para recomendar? Mas nós, como economistas, olha, a festa, parabéns, todos foram aqueles que foram reeleitos, mas muito cuidado, porque o orçamento de 2021 e 2022, ele vai ser um desafio enorme, porque nós não estamos indo num voo de cruzeiro. Não, mas eu estou indo no voo. Não, esse voo de cruzeiro é que nem a gente fala, ele é transitório. Nós vamos baixar 5 mil pés no ano que vem. E é bom a gente deixar claro isso. Não, mas se tiver extensão, é que nem a gente fala, se tiver extensão, nós vamos furar o teto de gasto, porque até agora não estamos vendo de onde vai sair receita para aumentar, fazer uma extensão por 3 ou 4 meses para combater a eventual segunda onda do coronavírus. Então, resumindo, o que a gente acha para o município, olha, você vai ter um desafio enorme. Não dá para olhar o que aconteceu em 2020, 2019 e ir para frente. A possibilidade de erro e você entrar num déficit é grande. Mas é que na hora da felicidade você fala, olha, ano que vem a gente vê. É muito cuidado com isso, sabe? Porque quando entra dinheiro a gente fica muito feliz e, como eu disse, a veia estadista de todos os prefeitos, etc., de todo político, né? Fala, olha, eu quero mostrar para que eu vim. E na hora você acaba gastando mais do que veio e toma uma pancada lá na frente, pensa junho. Aí você começa a pensar, qual é o meu motor de crescimento para o ano que vem? Quem vai querer investir? Porque nem nós vamos recapitular, a gente tem consumo das famílias, investimento e exportação líquida. Consumo, eu estou umbilicalmente dependente da extensão dos auxílios emergenciais. Mas se não tiver extensão, não tem consumo. E se tiver extensão sem reforma fiscal, que eu acho muito difícil, vai furar o teto. Então eu vou dar dinheiro para a população, mas eu vou tirar com outra mão subindo taxa de juros, que a Selic também vai subir o ano que vem, já que eu não estou conseguindo vender LFTs, que é o melhor título público para a dívida pública. Investimento. Aí você fala, as empresas vão investir? Não precisa ser economista. É questão de pensar, por que diabos eu vou investir em realmente expandir a minha capacidade produtiva em 2021, se eu ainda estou vivendo em determinados segmentos uma capacidade ociosa, não vou crescer como eu estava achando e o desemprego ainda vai aumentar. E eu não sei quem vai ser o presidente de 2022. Então, pensando de forma financeira, eu falo, eu vou estender para 2022. Aí, pelo menos, eu já sei quem vai ser o presidente. Eu tenho uma noção de quem vai ser o presidente. E aí você fala, tá, e as exportações? Muito cuidado com as exportações, porque tudo aquilo que a gente exportava, é difícil ter um novo aumento. Por quê? Quem são nossos principais parceiros? China. Tá. A gente sabe que, por bem ou por mal, nós estamos tendo um tratamento um pouco belicoso com o meu principal parceiro. Mas tem que ser assim. Não. Eu estou fazendo uma análise pragmática. É aquela coisa, gente. Então quer dizer que eu devo brigar com aquele que mais compra de mim. É só mostrar qual vai ser a consequência. O meu terceiro maior comprador são os Estados Unidos de Biden e a União Europeia. O único debate que teve entre Trump e Biden chamou a Câmara e falou, ou a gente vai ter um problema, ou vocês endereçam um problema da agenda ambiental, ou vão sofrer as sanções econômicas. Isso foi música para a União Europeia. Não, mas a culpa não é minha. Ele não quer saber quem é culpa.
questão de a gente baixar um pouco o tom e falar, não, olha, estamos certos ou estamos errados, não podemos responder com as vísceras. Porque quando a gente responde com as vísceras, o que acontece? Você chama a atenção do mundo. Se eu tenho um problema ambiental, veja como eu me coloco no meu lugar. Eu não estou dizendo que eu tenho nem que eu tenho. Se eu tenho, chama todo mundo, não vamos sair correndo atrás da ambulância gritando. Fala, olha, eu tenho esse plano. Se eu não tenho, também chama e explica. Não vamos abrir isso ou aquilo falando. Porque, olha só, se a China coloca retaliação em cima das minhas exportações, e muita gente vai falar, mas vai comprar de quem? Sim, talvez 2021 compre da gente, talvez 2022 também. Mas não vamos esquecer que a China já está desenvolvendo outros mercados na África. Então, se a gente acha que nós estamos em berço esplêndido e só tem da mesma maneira, não podemos depender da China. Eles pensam da mesma maneira. Eu não posso depender só do Brasil. Então, eles já estão desenvolvendo novos fornecedores. Aí, se a China retalha um pouco as minhas exportações, a União Europeia e os Estados Unidos retalham, colocam sanções por causa da nossa agenda ambiental, que é tudo que eles querem, para ajudar o agribusiness dele. E sobrou qual é o meu quarto mercado consumidor? A Argentina. Puxa vida, mas a Argentina está em recessão, não consigo vender carro. Quer dizer, no final das contas, corre o risco de eu estar brigando com todos os meus compradores. Aí eu pergunto, que motor sobrou para eu crescer? Gasto do governo. O governo não tem dinheiro. Então não é questão de torcer. É questão, se eu tiver uma herança estatística, talvez você cresça 4%. Mas, em termos de crescimento real, não deve passar de 2%. Aí você fala, não, mas 2 é melhor que cair 4%. Mas aqueles que estão esperando crescer 4%, a hora que vê que vai crescer 1,5% no máximo, ou 2%, vai ver que a receita que você estava projetando não vai ser tudo aquilo. Por isso que a gente fala, muito cuidado e cautela ao fazer o orçamento. Foi um ano atípico 2020. Portanto, não parta da base de 2020 para fazer 2021, porque ele está cheio de pegadinhas. Você tem auxílio emergencial, não sei se vai ter auxílio emergencial, é muito complicado. Mas, de novo, o economista fala muito, né? Resumindo, muito cuidado com 2021 e 2022, porque, pelo menos em 2021, eu não estou vendo um motor de crescimento robusto que vai fazer a gente, olha, agora nós vamos para frente. Eu não estou vendo. Então, acho que o crescimento do PIB, veja, 2018 foi 1,1, 2019 foi 1,1. Se eu falar aqui o crescimento em 2021, dificilmente passa de 2. Dificilmente passa de 2, por outros motivos que nós nem mencionamos. Por exemplo, o financiamento da dívida pública que o governo, o Tesouro, não está conseguindo rolar. Veja, já é óbvio que o Tesouro não está conseguindo vender títulos públicos de prazo mais longo, está encurtando o prazo da dívida pública. Muito bem, nós queremos agradecer bastante Roberto Dumas, economista. Temos muito assunto aqui para tratar. Já vou deixar o convite aqui para a gente, para outras intervenções no Jornal da Rede Alesp e também para um programa especial para a gente falar um pouco de vacina, para falar de trabalho, emprego, tá bom?